todos, né? Tá todo mundo meio assustado, né? Glória a Deus, tá? Ah, neste momento, eu vou estar falando do nosso testemunho. Antes de falar do meu testemunho, eu gostaria que o Jonas viesse aqui e o Israel também viesse aqui. Israel e Jonas. O Jonas é o meu irmão do testemunho. Jonas da Rocha Santos. Eu me chamo Jó da Rocha Santos. Está aqui o Jonas. Está aqui o Israel, amigo da gente, homem de Deus, que tem abrido essa porta aqui para a gente estarmos aqui através da Benadete. Vem cá também, Benadete, vem para cá. Você faz parte também dessa vitória. Vamos comemorar junto, né? Glória a Deus. A vitória alcançada através da serva de Deus, a nossa irmã Bernadette, que tem nos ajudado a chegar até aqui e conhecer os irmãos. Depois dele veio Israel e tem o Jonas, que faz parte do meu testemunho, né? Ficou 15 anos preso, oramos por ele, ele está aqui agora já na obra de Deus aí, caminhando. Fico muito alegre de ver o meu irmão aqui firme, né? O inimigo tentou roubar nossas vidas, tentou fazer tudo, mas as mãos do Senhor nos segurou forte. E é por isso que nós cantamos esse hino da vitória, amém, igreja? Glória a Jesus, tá? Deus que abençoe, tá? Pela vida de vocês. Os irmãos têm Bíblia? Abra no livro de Isaías 15:49. Ou melhor, 49:15. Livro de Isaías 49, versículo 15. Amém? Quem quiser ler bem alto, pode ler. Quem é o varão que tem a voz bem alta? Cadê um negrão abençoado aí? Oh, Jesus, só nós somos negão, hein? Israel aqui, viu? Eu, Jonas. Ah, tem um aqui, ó. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sou brincalhão, viu, irmãos? Não esquenta a cabeça, não. Aqui não tem preconceito nenhum, não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ah, tem mais outro ali? Pode ler bem alto. Amém. Outra tradução diz: pode uma mulher esquecer do filho a qual ela deu à luz, mas ainda que essa se esqueça, a Bíblia diz que todavia Deus não se esquece daquela pessoa. O meu testemunho, para mim começar a falar do meu testemunho, eu tenho que dar algum ênfase. Eu mesmo fiz esse estudo, eu estava até escrevendo um livro do meu testemunho. E eu escrevendo o livro, eu comecei a descobrir que, não sabe, Deus dá uma sabedoria tão grande. Eu não sou formado não, viu, igreja? Sou uma pessoa que eu não tive muitas oportunidades para se formar, para ser um doutor, um advogado, porque vocês vão entender por que também. Mas eu comecei a deduzir que antigamente as famílias, elas faziam bastante filhos. Por quê? Existia pais ou mães que eles imaginavam assim: vamos fazer logo uns 15, 20 filhos, porque nós pegamos essa turma e coloca tudo na enxada para trabalhar. Uns nós coloca no estábulo, outro nós coloca na roça, outro nós coloca e assim por diante. E tinha mais outro problema: a família mais forte vencia as famílias mais fracas e chegavam até saquear. Por exemplo, uma família que tinha 300 pessoas na Bahia, lá no meio do mato mesmo, no sertão, existe isso. Existe cidade que só a família é prefeito, é governador e mais ninguém. Se alguém se levantar lá, eles matam, porque o pessoal são muito forte. Então naquele tempo, desde os tempos da Bíblia, era necessário ter bastante filho. Era necessário povoar a terra. Mas com isso começou a acontecer muitos problemas, né? Uma família contra a outra, tribos contra tribos, a tribo que tinha mais gente sempre vencia. Então, para mim, começar o meu testemunho, eu comecei a imaginar por esse lado, né?
A minha mãe, para os irmãos conhecer, primeiro vamos conhecer a história da minha mãe. Minha mãe, ela nasceu na Assembleia de Deus, ela nasceu em Aracaju e foi criada na Assembleia de Deus de Aracaju. Era um colégio interno que existia naquela época. Ela não conheceu pai, não conheceu mãe, não conheceu ninguém. A minha mãe. E a história do meu pai. Meu pai, ele teve o primeiro casamento, casou com a mulher, teve 2 filhos, né? E um dia ele vinha num caminhão, ele tombou o caminhão e matou aquela família toda. Sobreviveu só ele. Aí ele ficou viúvo, saiu por ali andando, encontrou minha mãe no colégio lá, os 2 na prova, né? Não estou dizendo que crente tem nada hereditário, não, porque se tiver coisas hereditárias, algum crente aqui, Deus vai jogar por terra nessa noite. Amém? E ali, os 2, ela lá no colégio, meu pai com problema juntaram os 2, ela tinha 14 anos. E desses 14 anos que ela casou com meu pai, cada ano ela começou a ter um filho. Cada ano. Para os irmãos imaginar, quando ela tinha 22 anos, ela já tinha 7 filhos já. Era um filho por ano. Era um filho no colo, um filho no berço, né? Outro no peito, eu imagino, outro no outro peito. Vocês dão risada, né? Vocês dão risada, depois vocês vão querer chorar, viu? 22 anos. Uma mulher com 7 filhos. E o mais incrível que os 2 eram evangélicos, meu pai e minha mãe. Corria para a igreja, orava, abria a Bíblia, e já abria a Bíblia e falava, minha mãe engravidava, ele falava, o nome é esse. O primeiro nome caiu Joel. Joel, abençoado, né? Joel disse que o Espírito do Senhor derramaria sobre todas as carnes. Daqui a pouco minha mãe ficou grávida de novo, olhou para mim e colocou meu nome de Jó. Jó representa sofrimento, viu, irmãos? Coloque esse nome aí no seu filho aí não, viu? Não. Tem vários nomes aí, mas não estou dizendo, né? Mas procure um nome mais com menos poder. Depois vocês vão entender também por quê. Depois veio Josué, né? Depois veio Jonas, depois veio Josias, Josimar e Joelma, tudo com J. E 7 filhos. E nós nascemos no Evangelho, nós íamos para a igreja. Quem é evangélico aqui há uns 15, 20 anos atrás? Quem? Tem algum? Então os irmãos lembram daqueles hinos, na estrada de Damasco, o trenzinho de Jesus, do outro lado da vida, eu viverei. Então nós louvávamos das crianças. Era eu, Joel, Jonas. E quando nós chegávamos na igreja, as igrejas eram tudo de barraco, as taubas começavam a estremecer tudo. Hoje nós temos templos tudo bonito, como este aqui. Mas a igreja começou tudo na simplicidade, era tudo de madeira. O pastor Elias sabe, as igrejas, hoje as maiores igrejas começaram lá mesmo na periferia. E Deus foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu, como criança, eu já analisava tudo isto. Eu já ficava analisando. Quando o fogo caía, quando nós começávamos a louvar, nós tínhamos um quarteto. Minha irmã era regente. E era a coisa mais linda. Só que o adversário das nossas almas, ele luta contra o povo de Deus. Nós temos um inimigo. Nós temos 2 inimigos fortes. Primeiro é nós. Nossa carne, nossa concupiscência. Deus manda nós fazer uma coisa, nós queremos fazer outra, né? Tudo diferente. Essa briga nós temos todos os dias. Aí depois que nós dá vazão para essas coisas, aí o adversário vem e fala, opa, você já deu lugar, agora eu vou deitar e rolar. E o que aconteceu? Meu pai e a minha mãe começaram a brigar. Iam para a igreja, né? Aquelas igrejas tradicional, falava até umas línguas diferentes, mas depois a pancada comia dentro de casa. Não é isso? Isso não é Espírito Santo, não é, pastor? A pessoa fala língua, profetizar, ser uma vitória, e depois quando chegar em casa, descer a pancada na mulher, e o negócio começou a ficar estreito, a briga continuamente,
não tinha como, os dois começaram a se desentender. Não sei se era porque a quantidade de filho era muito grande, né? Porque na hora que está tudo bonitinho, casadinho novo, aquela benção, todo mundo dá risada, né? Na hora que começa a nascer o primeiro, o segundo, o terceiro filho, aí começa o quebra-pau. Primeiro que a mulher já começa a criar um pouco de gordura. O homem gosta de ver a mulher toda bonitinha, né? Começa a ter filho, começa a mudar. Depois começam os problemas que diz que a mulher está dando mais atenção para os filhos e está deixando o marido de lado, não é assim, irmãs? Então, uma série de problemas. E ali acontecendo todas essas coisas, um dia minha mãe, já cansada de tanto apanhar, de tanto quebrar as coisas, viver naquela capa, né? Dentro do lar uma coisa e na igreja outra, né? Santinho dentro da igreja, e quando chega dentro de casa é um leão. Até hoje existem camaradas assim, viu, irmãos? Tem camarada que chega na igreja e ele fica bem quietinho, parece uma pena. Quando chega em casa ele fala: quem manda aqui sou eu, viu? Lá na igreja é o pastor, aqui sou eu. E quando chega na igreja a mulher fica olhando para ele até estranha, fala: puxa vida, o homem muda quando chega na igreja. E aí as coisas começaram a acontecer. Um dia minha mãe cansada, ela resolveu trabalhar. E o pessoal do norte tem aquela velha fama que se a mulher for trabalhar, ela trai o homem, não tem isso? E justamente, meu pai tinha aquele negócio, que se um dia minha mãe fosse trabalhar, ela ia trair. E o dia que ela foi trabalhar, ela não voltou mais para casa. Foi trabalhar no primeiro dia, terceiro dia, cadê a minha mãe? Sumiu. Aquele ali, o Jonas, era bem criança. O Jonas era criança, ele não pode lembrar. Mas o que começou a acontecer? Eu e o Joel, os dois mais velhos, começamos a lavar a roupa dos meus irmãos, mais pequeno. Começamos a lavar a fralda. O Josimar, que era o mais pequenininho, chorava de dia e de noite. Chorava de dia e de noite gritando: mãe, mãe, mãe. E nós caía tudo no desespero, começava todo mundo a chorar, porque minha mãe não voltava mais. Até quando o vizinho chegou e falou: vocês podem esquecer, a sua mãe fugiu com outro homem. Já pensou uma criança receber uma pancada dessa? E ali, irmãos, a nossa vida desmoronou. Nós começamos a ir para as feiras, pegar laranja podre. Meu pai já desviou da igreja, porque já estava desviado há muito tempo, aí já aceitou logo o mundão logo. Começou a beber cachaça, e ali as coisas acontecendo, nós indo para os vizinhos muitas vezes dando comida para nós, porque meu pai saía para beber, não voltava mais, voltava depois de 2, 3 dias. Quando voltava todo arrebentado, que o camarada na igreja dá sorte, mas quando vai para o mundo, o capeta arrebenta ele todinho. Vem 7 demônios, 7 espíritos sobre a vida dele, e chega lá, o diabo fala: você estava na igreja? Agora você está aqui do meu lado, vem aqui e arrebenta mesmo. Crente desviado se arrebenta, viu, na mão do capeta. Se arrebenta mesmo. Tem alguma pessoa que já desviou aqui alguma vez? Uma vez eu tentei sair fora, não é triste, soldado? Nossa, eu voltei rapidinho, viu? Não aguentei muito tempo não, viu? Pensei que as coisas eram diferentes. Quando eu era do mundo, estava legal. Mas quando eu vim para a igreja, que eu depois conheci a palavra e tentei a voltar, a Bíblia diz que nem o cão voltou a comer o próprio vômito que ele tinha vomitado há muito tempo atrás. Sofri e voltei para a igreja. Então meu pai desviado, sofrendo, quer dizer, minha mãe também na mesma situação. O que começou a acontecer? Eu e os meus irmãos começamos todos a sofrer. Todos. Até que um dia, nós já ali naquele sofrimento, naquela vida, era só reclamação. O meu irmão Joel já entrou na quadrilha do Batata, lá no Capão Redondo. Já começou a participar lá da quadrilha do Batata, que tinha o Quinha, o Evandro, um monte de pessoas já perigosa, já roubando skate, roubando bala, doce nos mercados. Porque a malandragem, ela começa desde pequeno. Não adianta a pessoa pensar assim: puxa vida, o camarada virou ladrão depois que... Não.
Ah, ele era de família nobre e virou ladrão. Não, ele já estava roubando. Porque a criança, se ela for lá catar uma moeda de 50 centavos, você não falar nada, amanhã ela vai catar R$ 1. Depois ele vai ver você de novo bobeando, ele vai catar 5. E você, não, tá tudo bem, não sei o quê. Daqui a pouco ele está achando fácil, ele vai partir para coisas muito maiores. Então, se o seu filho pegar uma moeda, já corrige ele logo. Corrige ele no pouco, para que amanhã não precisa ninguém mais corrigir ele, amém? O ensinamento vem desde criança. Não precisa, pegou, então vem cá, vamos conversar aqui. E ali, nós crescendo a cada momento, né? A nossa caminhada foi tão longa, que dentro de um ano, nós éramos as crianças mais mal faladas que tinha. Todas as pessoas falavam mal, porque minha mãe não estava junto. O meu pai também, quando saía, não voltava mais. Ele trabalhava de empreiteiro de obra, pegava lá uma bolada de dinheiro, terminava a obra, voltava duro depois de 4, 5 dias. E os vizinhos socorrendo a gente, um sofrimento total. Os meus irmãos mais pequenos, nós lavando as roupas, fazendo as mamadeiras, era uma luta. Muitas vezes nós tínhamos que pedir até leite para as pessoas para fazer, para dar comida para os meus irmãos. Ir na feira, pegar uma sacola de laranja, de banana podre, para trazer para casa para comer. Eu falo como se eu tivesse, nunca vou esquecer desse testemunho. Porque esse testemunho eu tenho ganhado muitas almas no Brasil todo, e muitas pessoas precisam se valorizar e dar valor. Saber que você está na bênção, que para trás de nós tem pessoas muito mais com situação difícil. E ali, irmãos, meu tio um dia, vendo toda aquela situação, vendo toda aquela pobreza, né, chamou nós para morar na casa dela, minha tia Virgínia. Chegou lá, ela tinha mais 7 filhos também. O pessoal das antigas só fazia de 7 filhos para cima. Ajuntou nós, já subiu para 14 crianças dentro da casa. Imagina. Depois tinha lá uns 5, 6 adultos, tinha 20 e poucas pessoas, irmãos. Era uma luta. Aí minha tia também não aguentou, falou, pega os seus filhos e suma com eles daqui que eu não aguento mais. Meu pai corria de um lado para o outro para ver se arrumava uma mulher. Mulher nenhuma queria. As irmãs dão risada, né? Mas que mulher vai querer um cabra com 7 filhos? Fala a verdade, qual da jovem quer aqui? Quem é solteira aqui? Você casaria com um homem com 7 filhos? Está vendo? Nenhuma. Ninguém queria. Aí meu tio, vendo aquela situação, falou, Rocha, faz o seguinte, pega os seus filhos, interna tudo eles na FEBEM. Meu pai olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha mais solução, porque tem hora que não tem mais solução, né? Quando a pessoa está sem Cristo, sem Deus, tem hora que a solução acaba. Aí quando ele vem para a igreja, a solução chega. Amém, igreja? Glória a Deus. E ali, irmãos, ele chegou, falou, olha, eu vou levar vocês para um lugar, mas vou visitar vocês direto. Pode ficar despreocupado que o pai vai estar lá, né? Vai estar lá, o negócio vai ser bom, eu vou estar direto lá, cuida. Aí levou nós para Celso Garcias. Primeiramente que eu subi, para a pessoa ir para a FEBEM, né, o pai ou a mãe tem que dizer que abandonou. Tem que falar, ó, juiz, eu estou abandonando meus filhos, porque eu estou sem condições de criá-los. Eu não tenho condições. Eu estou abandonando. Aí o juiz vai e o juizado de menor pega e recolhe aquelas crianças abandonadas e coloca nas unidades. Naquela época era o T2, o T3, ali na Raposo Tavares, o E21, mas primeiro nós ficamos na Celso Garcias, ali que todas as pessoas passam. Ficou eu, o Jó, o Jonas, o Josimar, só não foi internada a Joelma. E uma coisa incrível, no primeiro dia, meus irmãos não se recordam, nós chegamos na FEBEM, todos meus irmãos começaram a chorar, nós, tudo numa voz só. Era um chororô tão grande, irmãos. Nós chorávamos mesmo, de desprezo, de revolta, de descaso familiar, de saber que naquele momento nós estávamos fazendo parte de pessoas jogadas, crianças abandonadas, né? E ali, no primeiro dia, um jovem ainda
falou assim, ó, porque na FEBEM, na cadeia, existem essas coisas aí, viu? Olha, eu vou pegar um dos seus irmãos e eles vão dormir comigo hoje. Quando eles falam, um jovem falou isso, irmão, eu arrebentei ele todinho lá dentro. Aí falaram, não mexe aí com aqueles camaradas não, que tem um ali que é problema. Eu estava tão cheio de revolta que eu peguei ele e não aguentei. Eu defendia meus irmãos por tudo. Por tudo. Teve uma vez que um camarada cortou meu irmão aqui, eu arrebentei também. Sabe por quê? Porque eu tinha um carinho, eu tenho carinho pela minha família. Você tem que ter carinho pela sua família. Eu fiz tudo isso antes de crente. Porque o crente não pode, tem que orar. Amém? Mas quando a gente está na carne aí é terrível, viu? E mesmo assim ainda tem umas pessoas que, mesmo crente, de vez em quando a carne agita aí e o negócio fica estreito. Aí o que aconteceu, igreja? Meu pai não foi visitar nós. Nós fomos transferidos para Batatais. O Jonas, o Josimar, né? Não me falha a memória, o Jonas não foi para o lar da infância não, né? Foi para Batatais, foi para o E6. Mas o Josimar foi para o lar da infância, foi para o berçário, igreja. Chegou no berçário, ficou lá até completar. E nós ficamos na E4, e aquela época da E4 era a época do militarismo. Quem acompanhou um pouco o militarismo, era bem pesado. Os militares judiavam mesmo, matavam. Era terrível aquela época. E nós apanhava direto. Lá dentro da E4, lá em Batatais, nós éramos obrigados a ir para a roça, todos os dias descalço, não é, Jonas? Todo dia descalço para a roça. O chinelo só podia usar lá dentro do lar. Chamava-se lar. Não pega, aquele chinelo você não podia pegar, pôr na roça para não gastar o chinelo. A comida era 3 colheres de arroz e 3 colheres de feijão para todo mundo. A carne era medida no esquadro para todo mundo. Já pensou, igreja? Que sofrimento. Tudo lá era tudo controlado. E tinha uma coisa a mais. Você convivendo ali dentro junto com aqueles jovens, ali todo mundo era revoltado. A mãe largou num saco de lixo, acharam. Outro, a mãe deixou na porta do hospital, acharam. O outro, a mãe deixou na porta da delegacia. E assim por diante. Se fôssemos conversar com um por um, era um com uma história semelhante à outra. Então todas as crianças que estavam ali eram todas crianças revoltadas. Pessoas que estavam desprezadas pela sociedade, pela uma mãe, pelo um pai. E ali dentro ali da E4, era tão terrível a servidão ali, que até os mijão sofria. E quem era mijão lá? Eu era um mijão lá dentro. Os mijão tinham que passar escovão toda noite. Todo mundo ia para o campo, para a quadra, e eu estava lá passando escovão toda noite. Você era mijão também, Jonas? De vez em quando mijava? Eu mijei até os 14 anos, já pensou, igreja? O tanto que eu sofri, cheguei lá com 8 anos de idade, até os 14 anos passando escovão direto. Só que os camaradas não queriam saber. Eu, quando era criança, eu fiz uma operação de hérnia na bexiga, aquele caroço. Então a urina fica solta. Isso hoje todo mundo sabe. Mas os camaradas lá não queriam saber disso não. Era escovão todo dia para mim. Na roça, toda manhã todo mundo ia para a roça. Os camaradas mediam um cabo de enxada para todo mundo. Para mim era 2 cabos de enxada. Tudo para mim era drobado. Eu acho que, né, não é o nome Jó não é possível. Todo mundo apanhava 2 vezes por dia. Eu apanhava 5, 6 vezes por dia. Todo mundo tinha uma visita, menos eu, o Jonas, o Joel, meus irmãos, ninguém tinha visita de nós. Já pensou, igreja? Não ia mãe, não ia pai, não aparecia ninguém. Nós estávamos totalmente abandonados. Abandonado na FEBEM, abandonado quando minha mãe foi embora, abandonado pelo meu pai que deixou nós na FEBEM, abandonado totalmente. Tem irmãos meus que tem sequela. O Jonas levou um tapa na orelha, que a orelha dele pulgou há vários anos, não foi? Teve um inspetor que deu um tapa na orelha